Yang sande gudang. Ikaw. Yang sama masker. No, kila kabale, kikaw. Kikaw, no, pero mawag tira kaw na basta kung ako na pa. Hindi ba to obvio? Não é feliz. Ouvintes, você mantenha de muito bom dia. Nós estamos na segunda fase da edição do programa Matinal Alô Guiné, um programa de caráter informativo e de sensibilização de nosso público ouvintes. O programa de cariz meramente social que também está sem debate e assuntos de interesse público. No objetivo é despertar a atenção desse povo materializado, sobretudo aqueles que estão vindo para refletir sobre a atuação de nossos dirigentes políticos face a problemas sociais. E sobretudo o governo que tem a missão de criar condições para não viver direito na nossa terra, e a nós, enquanto cidadão que nós temos o estatuto de ser o filho desse país, que aqui nos responsabilidade perante coisas que está para a volta de nossa vida de cada dia. E também rumo que o país na leva. No programa está patrocinado para a empresa 360 V2, uma empresa gráfica que está ficando na Avenida de Combatente Liberdade da Pátria, junto à rotunda do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira. Isso também restaurante bar Bom Gosto que está ficando na avenida, mesma avenida na rotunda de Guimetal. Eles que não patrocinadores. Félix da Silva que na garantindo tecnicamente, ela que faz com que não fala de até junto de vós. Nós estamos ali na cidade de Bissau, na bairro de Reno, Indiacá, ali junto à rotunda de segunda esquadra, ali nessa avenida, sem Alcatrão. Ali que não emite um pouco para todo o canto do país, não acaba por além de 100 km. Mas nós estamos em diferentes pontos do país através da frequência de 106.2 MHz. Mas um biaço, uma maneira que não permite, que é habitual também, nós estamos ali com o Dr. Marcelino Intupé, alguém que não na papel que é sobre é tema que notícia em debate, fracasso na Supremo Tribunal na avaliação ou na apreciação do contencioso eleitoral. E é dado também na Assembleia Nacional Popular para dia 29 de mês que nós estamos nela. Plenária parlamentar onde lá e tem recurso que não fazido para a introdução de análise de programa do governo Nuno Gomes Nabian, que na requerido, nesse caso, para a bancada de MADEM, Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, Partido da Renovação Social. Nesse caso, e a os próprio que Omar El Mokhtar Sissoko Embalo permitiu que uma derruba parlamento, dissolver parlamento, em caso de entendimento que chegado. Entendimento tem nesse caso e que tem. Sobre nomeação do governo, segundo e fala recomendações da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, depois que não instituições públicas, sobretudo órgãos de soberania, tão importante como o Supremo Tribunal de Justiça, fica impotente na resolver questão fundamental na que te refere à estabilização política e social de Guiné-Bissau. CDAO que assume essa posição. Nesse preciso momento, nós estamos a observar a atuação de CDAO suma órgão de soberania
na caso do Supremo Tribunal de Justiça, que reconhecer Omar El Mokhtar Sissoko Embalo e é condicional para informar o governo que não refletir no resultado das últimas eleições legislativas que tem. Que fazer? Até nesse preciso momento, e que foi caso, e CDAO continua em silêncio e é adicionado com queixa contra 4 países que assumem a postura, juntado com a comissão de ele mesmo CDAO. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelino Entupé. Doutor, muito bom dia e mais um bias, obrigado por mané que você está conosco ali no espaço, mas para um exercício de cidadania na luta para esclarecer a opinião pública nacional e uma internacional que está interessado na seguir política de dia a dia de Guiné-Bissau. Doutor, e que tem sido ali? Que é fundamental? Mas cada tudo para não bem analisar outros. Pensa na corra comigo. Está bom. Ok. Muito bom dia. Bom dia. Um olhar um bocadinho disposto a em relação a dias que passam. Pensa o mata vista antes, não sei. Não, não me nada. Bom, ok. Eu fui uma maneira de vir cobrir dando dinheiro para uma entrevista, mas nunca já vou ter com a linda calor a toque. Og não sei, não ok. Mais uma vez, bom dia. Na pedir, aliás, na saúde guineenses que em certo momento eu gosto de ficar esclarecido para um caso muito confuso, de que casos que confundiram e que a convite está claro na. Sim. Mas a gente está confundindo, a gente está apanhando em negrita. Ok. Saca proveito político ou outro tipo de proveito. Nós não estamos ali comprometidos para contar aqui que não se então, me estou falando como é. Comprometer o que quem? Comprometer com a verdade. Comprometer com a verdade. Bom, então, okay. Nunca está bem ler a manda de ninguém. Nem nunca está bem ler para. Faculdade de Direito de Bissau. Conta que aqui editor de programa. Como é que está chamando ele próprio? Ou falava com a faculdade que compromete. Sim, está comprometido, sinceramente. Não está comprometido que a minha faculdade de Direito de Bissau. Porque gosta de. Não está sentindo mais. Eu nunca prefiro para falar muito coisa. Eu prefiro para falar com Marcelino, estudante da faculdade de Direito de Bissau. Então, para a faculdade de Direito de Bissau está como é que está. Pronto, mas assim, um serinho só para não poder divertir. Bom, o que está em causa aí como Supremo Tribunal de Justiça? Houve 2 plenárias que tem conseguir tudo está abortado que conseguir chegar a fim historicamente se calhar primeira vez que o Supremo Tribunal de Justiça não está nessa situação, mas não vai começar a analisar pelo menos os últimos acontecimentos. O que acontece? Factos que não fazem de acordo com a ata síntese do Supremo Tribunal de Justiça e de como e houve plenária, sim, e houve quórum para a plenária começar, sim, e também, propriamente, a plenária própria começar também. Ou seja, a reunião começa. E só que, divergência tem, porque presidente em exercício de Supremo, nesse caso, Roy Nené, conselheiro Roy Nené, Dr. Roy Nené, e fala como tem que antecipado. Por quê? Primeiro, o PAGC fazer algum requerimento, caminho ao Conselho, imprensa falando ela, e pedir requerimento, e fazer requerimento e pedir para juiz, conselheiro, doutor Ladislau Mbassa, para ir e mostrar impedido para o Supremo para que mate no processo. Também, mesma coisa, porque o doutor Ladislau fazia pronunciamento sobre esse processo. Os juízes conselheiros também saem de Balde, que Lima André, que se chama Aldrito, andava com André Lima. Então, que eles também tinham pronunciado sobre um processo onde que vai começar poder jurisdicional
esgota. Desse motivo, para a PSC, entender como, de facto, esses 3 juízes está impedido. Bom, legalmente, juiz sai de balde. André Lima, ou Lima André, então, se vem ter um professor na Angora, que tem o nome de Lima André, não, André Lima, então, e assim, está acostumado com nome. O que está em causa de como? Depois que o conselheiro entende como, vice-presidente entende como, e deve apreciado requerimentos de PSC antes de conhecer recurso de PSC. E que outros entendem como não é que deve de avançar porque a celeridade processual que está em causa. Ou seja, recurso de PSC é um recurso PSC não, de Simões Pereira é um recurso resultante de processo eleitoral. Processo eleitoral é um processo célere. O que significa o conceito de celeridade processual? Um processo urgente. O que significa o conceito de processo urgente? Processo urgente que significa como? Você tem que saltar outros processos tudo porque começa a apanhar rapidamente. Não. O conceito de processo urgente significa como? O que é bom exercer a função enquanto juiz. Você tem um manco de processos que você tem na mão. Acumulado. Mas a partir do momento que eu vou receber um novo processo, aliás, vou receber processo urgente, caso de eleições, vou obrigado a guardar aquele outro processo que eu estava trabalhando, vou dar prioridade àquele outro processo que eu comecei. Esse é o conceito de processo urgente. E que é urgente de como? Porque tem que dizer e ignora todos os elementos prévios que tem, porque é urgente. Para eu tenho que resolver hoje, amanhã. Não. Urgente no sentido de como? Todo o processo que está trabalhando tem que parar, dar prioridade rapidamente àquele processo. Porque processo é uma bicha. Alguém está chica, ele que tem que resolver primeiro, depois vai para outro. Mas se ninguém é grávida chica, e por isso sai daquele cau, nem se você é o último, nem se começa a chica, é por falar bem, mas a gente está trabalhando na coisa. Esse que conceito de processo urgente. Propriamente, código de código tem nome cumprido, perante o artigo 18, código de processo de contencioso administrativo, está falando como nesse artigo e menciona exatamente contencioso eleitoral. Suma um processo urgente. Lei eleitoral tenta só mostrar prazos, mas que chamar exatamente se contra que é um processo urgente. Mas a hora que ser urgente, e porque tem várias situações dentro do processo. E que situações tem a ver que requerimento que pode ser um dos elementos para o processo que está chamado no julgamento, questões prévias. Então, juízes conselheiros, é que ser justo que vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É que ser justo se contra aqui que não houve nada. Tenta forçar discutir contencioso eleitoral sem que tenha discutido questões prévias, está na viola lei. Está na viola lei. Porque antes de começar o processo, tanto crime suma que e tem que ter questões prévias. Se que tem questões prévias, então botar avança diretamente. Mas se tem questões prévias, questões preliminares, artigo 766, questões preliminares, botar resolver antes de facto, de Código de Processo Civil, botar resolver antes de vai para a questão de fundo. Questões prévias e quê? Questões preliminares e quê? Se tem requerimento, se tem alguma coisa, se tem competência, foca questão de competência de tribunal, ou incompetência, todas essas questões todas, é chamado um nome comum, questões prévias. Que questões prévias têm que ser resolvidas antes de propriamente entrar na discutir questão de fundo. E esse que está na lei. E esse que os juízes conselheiros cá estão a ser justo com o presidente e vice-presidente.
Mas a questão que está falando, como é que é possível vou resolver questões, vou entrar discutir questão de fundo, vou resolver questões prévias. Você não ignora elemento interessante. Ou seja, está sendo uma melhor plenária que tem a condição de reunir porque está em causa 3 juízes. Se está em causa 3 juízes, é juiz que tem que tomar parte para analisar questões prévias. Caso uma nota. Mas essas questões prévias, é que manda cá na seta para eles propriamente que questões prévias fazer, porque eles próprios querem ser vítimas de questões prévias. Então, é que tem que seta. Ele que manda vice-presidente e fica bloqueado que tem na forma. Porque questões prévias envolvem 3 juízes. É que permite, para ele, na situação normal, eles têm que pera, aliás, é que tem que tomar parte para analisar questões prévias, para requerimentos, para que é que tem que tomar parte. E só ainda bem tomar parte se questões prévias resolvidas. Mas eles próprios que passam adiante. Juiz conselheiro, doutor Ladislau Mbassa, passa adiante. Se uma que fosse juiz impedido, não repetir tantas vezes, do ponto de vista legal, expressamente legal, doutor Ladislau Mbassa está impedido de exercer funções de juiz conselheiro naquele processo concreto. E que pode participar, se você pegar o artigo 40 do Código de Processo Penal, vou conjugar com o artigo 2º do mesmo diploma, Código de Processo Penal, vou sair agora, que o artigo 2º está falando como tudo normas que está harmonizado, que o processo civil está aplicado naquela situação. Logo, o que sai, busca o artigo 122, a linha C. Doutor Ladislau Mbassa está legalmente impedido de fazer. Por quê? E tem um pronunciamento público sobre aquele mesmo processo. E fala como o processo foi justo, livre e transparente. É verdade. Nessa leitura. Por quê? Alguém sustenta como não, ele baseia no relatório. Não importa, ele baseia no relatório e comunica não. Só que isso não basta. Ele baseia no relatório, mas ele vai tomar posse. Aliás, ele vai tomar de posse. Então, como eu estou falando como que alguém mais vai voltar a falar como submeter, analisar esse caso. Quer dizer, doutor Marcelino Intupe, Ladislau Mbassa, Lalau não costuma chamar não, mestre. Ladislau Mbassa, não só esse pronunciamento, mas se ida para tomada de posse de Sissoko, na impedir para exercer papel de juiz. 12 condições essenciais socialmente repugnáveis que podem impedir o doutor Ladislau Mbassa manter o processo. Ele próprio tem que ser alguém, primeiro alguém que não fala como nunca tem que vai. Porque ele não está de Síria. Primeiro elemento, ele pronuncia publicamente, baseado no relatório de como eleição correr livre, justa e transparente. E segundo elemento, ele vai correr livre, justa e transparente por quê? Porque alguém ganha. E vai tomar de posse de quem ganha que eleições, que corre livre, justa e transparente. Mas como quando eu falo em segundo, como volta de homem em caso contra alguém ganha as eleições. Alguém comunica com alguém ganha as eleições. Mas o que é isso? Vai buscar? Mas o que Ladislau Mbassa não vai buscar? Ok, tá bom, muito bem, doutor Marcelino. E que pode, vai. É outros, e que como está impedido, na minha ponto de vista, e que como está impedido para ver como lei fala, é dos. Para ver como ele se pronuncia para como se poder de jurisdição acabar naquela matéria que ele se tem que se pronunciar, porque é a mesma coisa que não é papel. Que manda mais na Rio Massa vai matar naquele processo. Ok, doutor. Uma razão ou outra é por ter bem matar ou é por que mate. Isso depende da consciência de cada quem. Isso depende se você ser juiz. Ok. Mas ok, exato. Ok, me só esclarecer uma coisa. Doutor Mamadou Seydou Baldé, se encaixa em erro, Limandre. É pronunciamento através de documento escrito que é submetido ao presidente do Supremo Tribunal.
sobre se participação na onde que anuncia como se poder esgota sobre esse, né? E tira-se a cabeça. E que normal também através de um documento é readmitir-se a cabeça no processo. Como não fala Supremo criado, quem queria tudo e propriamente o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E questão de dirigir o Supremo Tribunal de Justiça de acordo com a lei. E permite a anarquia no Supremo Tribunal de Justiça. É dos juízes. Função jurisdicional e obrigatória por uma função compensatória. Você exerce em função que o Estado mandou para exercer. Fim de mês chega e não paga. Então, função obrigatória. E obrigatório é sentir como está compensado. A partir do momento que ele se nega, esta fala de nega, não. E que a objeção de consciência, não. É nega, não. Como é que anda, mate? Porque ele tem intenção para criar uma condição para que tenha quórum. Mas soma e cassete, que ele é conselheiro, o doutor Juca, na casa, e bem últimas horas, e garante quórum e avança. Mas ele tem intenção para impedir quórum. Então, depois que nega, é tempo que instalar um processo disciplinar contra os juízes. Mas o doutor Paulo Sanhá... E tem tempo para fazer... E tem tempo, Deus tem tempo. Como é que tem tempo? Que processo por isso é em curso? É que existe, não sabe nada daquilo. Se está em curso, que vai continuar a fazer coisa? Então, se alguém, o processo está em curso, está tendo liberdade para fazer coisa. Se o processo está em curso, tem que se interpretar o resultado do processo. É que o debate continua a fazer. Então, é que tem que participar nesse processo, porque ele se pronuncia publicamente, toma decisão, é que acerta, vai. Pelo facto de que você está bem, é como tem anarquias. É como tem. Porque tem que vai. Você vai ter processo como este, você vai processo como este. Você vai dia como este, você vai dia como este. É que decretar na altura coronavírus. Que alguém tem que vai trabalhar dia como este, e você vai coronavírus ou não. Está de emergência, não. Eles dizem nega, não. Ok, doutor Marcelino, então, no mesmo processo que nós temos, tanto que tem insistência para parte desses juízes. Nesse caso, não trata de 3 juízes que têm algumas medidas que condicionam, aliás, a participação de uma forma suave na essa apreciação de contencioso. Saída na passa para que e para pedir um parecer internacional ou parecer interno, Faculdade de Direito de Bissau, Ordem de Advogados e alguns funcionários. Que saída para juízes entender como o mundo percebe como é que de bem e tem que conformar como é que de bem. Não, e pedir para ser é que a solução que não olhar se contra eles podem fazer aquilo, alguém pode pedir para ser para poder fazer quê? Para poder contar eles como a boca tem que poder refazer. Não. Para ser. E tem depende da natureza de para ser, se vinculativo, nem se para ser não, porque para ser. Para ter obrigatoriedade, lei que tem que falar como tem que ser obrigatório. Se que tem obrigatoriedade, nem se vou falar, porque esses não próprios. Eles próprios também têm parecer. Não, mas o que é que está ali e confunde a opinião pública. Agora, hora que, por exemplo, na Guiné-Bissau tudo, a nossa osso um dia tudo e suspeitos, ninguém engafia ninguém, mas tudo forma que não tenta ajudar, a gente está conotado com outro tipo de coisas. Esse é o mínimo. Bom, o que é fundamental e no que sério, se a nós no que sério na nossa terra não passa de tudo coisas, pensa como não tem e tem prova suficiente de que na Cabo Verde, na que te refere a lei, brincadeira com tela, terras que não passa lei. Na Portugal, para que te refere a lei, que lei cultura europeia própria, lei sagrado. E agora aqui tem parecer, por exemplo, que vem de Portugal, que vem da Ordem de Advogados na Portugal, ou constitucionalista português, ou cavriano, que conta como, na verdade, para via desse que tal fulano está impedido, para via desse outra coisa também, fulano está impedido de fazer isso e poder admitir ou participar nessa coisa. Para guineenses, na totalidade cívica, esses é na forja não só entra, mas é de dentro. Não, problema, na volta a falar, quem que está impedido legalmente e doutor Ladislau Imbassa. Isto não força essa cabeça para entrar, porque não se garante clientelismo político. Alguém pode falar, Marcelino, contra Ladislau Imbassa, para ver como é catada bem? Não, catada bem, não. Alguém pode pensar isso. Mas assim que está falando... Não, a mim, olha, se não vai a rigor,
nunca pude estar na papel na pensa nessa. A minha problema na Guiné, hora que está o público, nunca está com ninguém. Doutor Ladislau Mbassa, e fui do professor de Direito Constitucional, assistente de Emílio Café de Costa na altura. Eu percebi. E fui. Conselho mesmo direito, e conselho também direito. Líder que se familiar direito. Ele podia saber que lá. Doutor Ladislau Mbassa, que nota mais baseada na terra ali. E balanta. Suma mi balanta. Agora, em Canoja, como eu vou bem falando como, nunca gosta dele ou onde eu gostava dele. É assim que está. Não, assim que tá... não tem que contar que tem. Que verdade. Ele pronunciava já. Li que questão de balanta, li que questão de docência. Li que questão de realidade de Estado. Li que questão de construir Estado. Consolidar a ideia de gentes. A boca por tomar uma posição pública, mas exercer função determinada do Supremo, somos juiz conselheiro, eticamente tem que ser maduro. A partir do momento que acabou, vou conseguir pronunciar sobre um determinado assunto, vou poder continuar forçar a cabeça para bailar. Porque a lei é clara. Não chamamos essa transitória jurídica. Sai do artigo 40 do Código de Processo Penal, vai para o artigo 2º, 122C. O que o juiz conselheiro não basta mesmo mais? Para me mostrar a lei que Deus escreve, que agora é a Bíblia. Deus escreve mais outro lado, isso é a Bíblia. Alcorão, para outro lado. Agora, nesse caso concreto, a nossa não está lhe conta a verdade como ele é capaz de tomar parte enquanto juiz. Não fala como ele que está legalmente impedido. Que outros é que está legalmente impedido, para minha ponto de vista, não voltaria a afirmar, mas só que eles pronunciam como é capaz de facto para ética ou honra. Para ética, para honra de função enquanto juiz conselheiro. Quem que está sentindo hombridade como juiz conselheiro, porque o nome é igual. Nome é igual. Se você chama juiz conselheiro de Portugal, juiz conselheiro dos Estados Unidos da América, juiz conselheiro de Guiné, nome é igual. Então luta para ser de alguém. Para ser inferior de aquilo. No nome de bom papel. Não, papel mesmo papel só. Então, não, no nome de bom papel, no nome do homem de honra, homem digno. Então, neles é tempo que vita. É que tem que entrar lá. Mas agora na força, precisamente na força, entra próprio. Ele que manda presidente supremo, é vice-presidente supremo do Tribunal de Justiça, e tem toda a razão de suspender plenário, porque questões prévias que ele está na lei. Doutor Marcelino, tem alguns, na Cano repetir, tem alguns comentários que está dando anuência, por exemplo, está admitir continuidade de apreciação, bias que é falar como se ruína nelanta enquanto vice, dos mais antigos na que conselheiros podiam conduzir processo. Missão esclarecimento sobre a situação para a escola de análise um bocado leve, está prenda na consciência de gente que a nossa sociedade está altamente vulnerável. Não, que está em causa, yes. Legalmente, agora não falo legalmente, não estamos se papel ainda, mas não estamos pedir desculpa, porque não estamos usa mais crioulo mais leve, porque a gente sabe que não comunica, não alvo de comunicação e população, não alvo de comunicação e que os juristas, mas às vezes a palavra também capelem em termos de pronúncia, a palavra é um pouquinho difícil, mas razoavelmente, então, de facto, atingir camada mais. Legalmente significa que aquilo que a lei fala. E que ruinene, doutor, ruinene que seria quem queria vai convocar a plenária do Supremo Tribunal de Justiça. E presidir, exato. E convocar e presidir. Mas que função? E função que está falado e está exercida através de delegação. O que é delegação? A mista é se de mim. Mas uma busca de ajuda fácil. Não se etapa para fácil na minha nome. Porque me que deve de fácil. Delegação de função é que lá a função é de mim, mas não mandou para fácil na minha nome, para bem cá não está. Ou não está, mas para bem está ocupado. Assim que juiz conselheiro Rui Nené e conseguir receber, não está presumir, não está presumir como e receber poder de delegação para o presidente e dele fazer coisa lá. Mas será que juiz conselheiro mais antigo
é poder, uma vez que sessão de plenário do Supremo, é que conseguir, chega fim, nem que tenha data novo para marcar, e falar de como juiz mais antigo é poder substituir doutor Rui Nené para continuar convocar plenária ou para continuar presidir reunião. Negativo e zero, é que jurídico. E que poder em nenhuma circunstância dizer-se que função porque é mais antigo. Nem se torna ser mais antigo e idade igual a Deus. E que lhe que não exerce que função. Juiz, porque lei que chama Deus lê. Deus fala juiz. Então, o que está no artigo 33, 34, lá que está em 3 poderes. Artigo 33, e poderes do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Tudo que poderes que está naquele artigo, esse é poder exclusivo. Esse poder exclusivo de lei orgânica dos tribunais de Guiné-Bissau. Artigo 33 e 34. Artigo 33 elenca poderes de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que está incluído propriamente presidir plenária. O artigo 34 está lá situação e que poderes, segundo eu vi artigo, é que não mostra o que pode fazer. Ele fala só como está ajuda, adjuva, está ajuda presidente. Mas é que mostra o que ele pode fazer enquanto presidente. Mas no número que tem ali, fica lá, mas não convoca artigo, é artigo 34, que está falando como na ausência ou na falta, isso são duas palavras, falta ou impedimento do vice-presidente e está ocupa-se lugar juiz mais antigo. Questiona-se, esse que lugar? E que lugar de processo? Tribunal tem dois espaços. E tem tribunal, e tem serviços administrativos e tem serviço contencioso. A nível administrativo, para ajudar Paulo, juiz conselheiro, doutor Paulo, na mesa, para serviço, também é por chamar para tratar questões que Rui Nené pode bastante tratar administrativamente. Então, chama que juiz mais beijo para poder ajudar naquele serviço. Só no serviço e cana convocar plenária, nem cana presidir plenária. Além de que lá, ele doutor Rui Nené, ele recebe na delegação, ele recebe na poder delegados. Se recebe poder delegados, esse poder tem que fazer subdelegações. Quer dizer, por mais, mandem outro alguém, mas se quer fazer, que ele quer poder fazer. E que é automático, nem que é mecânico, papai já não, vou falar com meus amigos mais antigos, tem que dar continuidade, lei que dá o que poder. Aliás, essa não é papel, e que é para os juízes conselheiros. Porque se tivesse sido assim, ele dava continuidade plenária, não é papel para aqueles que também estão de facto perturbar a sociedade, tenta confundir a opinião pública com a partir do momento que Rui Nené, conselheiro Rui Nené, é que conseguir seta, se o não falado, é nega, convocar plenária mais outra vez, juiz mais antigo pode convocar. Nem se juiz igual a Deus que pode convocar plenária do Supremo. Na lei que não é papel. Porque a lei que regula Deus é regula o homem. Ele que manda nem se ser igual, ele que é Deus. Nem se tem idade mesmo que usa a lei que consegue convocar plenária do Supremo. Porque a lei que permite. Só se, naquela situação, doutor Rui Nené, juiz conselheiro, dá também poder. Mas se qual poder? Qual poder que o doutor Rui Nené dá? Então depende. Poder que Rui Nené dado é um poder que não acaba só a ele. A ele. Que seja convocar plenária, por só que não convocar. Se que tem poder de falar, se que convocar, então convocar, mande outro alguém para ir convocar. Ele tem que receber que poder de presidente, para que ele pode falar de facto como em caso, o bem cana por aí, o tete é flano, porque ele conseguiu outro lá, o tete é flano, que seja o juiz mais beijo para ir ajudar naquele lugar. Se que tem aquele lá, se o mecânico que tem nela, então, é que assim, nesse juiz conselheiro, Paulo, maneira que tem data assim, nesse ter 2040, ninguém pode convocá-lo. Ninguém pode convocá-lo. Ele não chega lá porque funciona do Estado. Então, é que me se esclarecer relativamente sobre essa questão.
Ok, muito bem, doutor Marcelino Intupe, professor Marcelino Intupe, para botar aulas nas colinas de Boé, a Boé professor. Só que é falar professor que parte um bocadinho fazer. Bom, não esgota esse esclarecimento que me estive a fazer para gente sobre esse caso de fracasso colhado na apreciação do contencioso eleitoral que estava em curso na Supremo Tribunal de Justiça. Ok, doutor Marcelino, não vai para casa onde cabo próprio está. Muito embora o cata meste botar ser um bocadinho na conta barrari do outro gente, botar ser intransigente. Bom, na juve para outro barrari. Assembleia Nacional Popular, lá, comissão permanente na última reunião que é fazer, é agenda plenária para dia 29 de mês que nós temos. Agora, e a OS que se socorre, apesar de se destino está a discutir ainda, está pendente no Supremo Tribunal, e falava como a OS que ainda acaba com o Parlamento. Esse não cana papel dela, do Parlamento não cai, a OS e cana cai. Mas também, não me sei papel de plenária que marcado para dia 29, mas se tem dentro lá, e tem um recurso de que na ordem do dia, a análise do programa do governo, Nuno Gomes na Bianca está agendado, mas e tem recurso para introduzir. E essa forma própria de averiguar se tem nova ou não, e que a maioria mesmo que continua. Ponto de vista jurídico, doutor Marcelino Intupe, nós está perante que? Para escrever ainda, não, para escrever. O que é que eu não escrevi lá? Não toma minha nota. Bom, ok, está Eu bem. penso assim, eu vou jornalista que eu consigo, só vou te levar, só vou gravação, só vou tomar nem nota, eu vou dar informação errada. Não. Então, o que é que isso tem causa? E de como o presidente da Assembleia Nacional Popular está a seguir aquilo que está formalmente registrado no regimento da Assembleia. A Assembleia tem órgãos internos. Mas quando vai a reunião, o presidente está começar a reunião de mesa. Na reunião de mesa, ele tem 5 elementos. Ele está reunido, ele está levando pontos. Que ponto está discutido lá? E como se fixado lá, papai com ele. Na reunião de mesa, ele está convocando a conferência de líderes. O que é conferência de líderes? Que líderes de partidos que têm bancada. Que eles que estão chamados conferência de líderes. Ele está chamando que líderes para bem informar. Conferência de líderes que têm poderes de decisão. Ele está apreciar aquilo que está lá. Agora, ele está avançando, o passo seguinte, ele está para a comissão permanente. E a comissão permanente, ele está propõe, ele está adotar a agenda, ele está propõe se é aquela proposta que vem, e pode alterar também, suma que também a própria agenda de comissão permanente, pontos que põe, e pode sofrer alteração na plenária. Plenário é o último órgão de soberania, o último órgão da Assembleia, que está tomando decisão final. O que passa é o seguinte. E de como, depois de essas situações que eu falar, o presidente da Assembleia, é bom para falar, fica claro, em nenhuma circunstância, nem que pode existir convocação de sessão plenária para aprovar maioria. Que lá, vão insultar instituições. A Assembleia que pode estar na convocada para aprovar maioria. Não tem que está escrito nela. A Assembleia está convocada de acordo com aquilo que está escrito na lei. Aquilo que o próprio regimental. Nós suponhamos agora como o presidente, no caso do mês de junho, por artigo 56 do regimento, está falando como a sessão está funcionando em maio, junho, novembro e fevereiro. Eu percebi. Os organismos de cada lei. Então, e assim, a partir do momento que chega na junho, você está dentro de sessão. Imperativo para a plenária funcionar. E nem cada por ponto lá como e para discutir maioria. Se assim, e chega na comissão permanente, e cabimba, esse assunto que eu falar, e era para introduzir o programa do atual governo para discutir na Assembleia. Então, se é introduzido, e houve alguém que está interessado para o programa introduzido, e houve quem que está interessado para o programa introduzido. Então, tem duas fações. Tem das duas fações,
de posições antagônicas significa como para PSC tudo eles tem 7 mandato comissão permanente e Madem tem 4 PRS tem 3 então fazer também 7 logo tem comissão permanente tem 15 elementos e que lugar de 15 elementos que falta porque está lá 14 elementos de comissão permanente e que lugar de 15 elementos é um lugar que legalmente pertence PSC. Porque é um lugar que está bem de primeiro vice-presidente. Mas PSC abdica dela, perde ele, porque tem com acordo capu. Ante aquele lugar fica pendente. Possivelmente, que suma que não sabe o que passa, que lugar e pode continuar. Ele não usa a palavra possivelmente. E pode continuar a ser de apu e por também PSC pode retomar sua função. O problema é que está sem causa, a partir do momento que o documento chega, parte interessada, Madem que PRS, e tem interesse para o programa introduzido na altura para discutir. E que houve? E que tem? Ante que o presidente faz? Para continuar para gerir a crise, para gerir o tempo, para pedir que a população tem a lei que está falando como, visivelmente na altura, tem a posição conhecida. Se você submeter na votação, e não sai empate. O que a lei está falando? A lei está falando como, no artigo 94 do regimento, está falando como, se tem empate num assunto, nesse caso, então, tem que ser submetido mais outra vez discussão. Se for que tem mais empate, então implica negação, então implica rejeição daquele diploma. Então, para o presidente da Assembleia, se você nota, se vai submeter na votação e na sede de empate, parte, se você negar, quiser empate 2 vezes, o documento está mostrando como, lei está mostrando como que documento é negado, que parte que negar e tem só a mesma coisa. Ou, e fazer recurso. Para o requerimento, esse convite que eles vão fazer, é chamado requerimento. Nos termos do artigo 83, está falando como, está competir. Fazer pedido através de deputados, oralmente ou por escrito, e está dirigido à mesa da Assembleia. Número, artigo 84, está falando recurso. Em caso que requerimento que aceitado, está recorrer, que deputado está recorrer à plenária. Mantém que tem que introduzir aquela matéria. Lê, ele que manda e perde tempo. E propriamente, eu posso fazer logo lá, suma que eles vão fazer, e suma que também eu posso fazer dentro da plenária. Porque se eu o artigo 104, ele está falando como até na plenária, eu posso fazer recurso. Exatamente, recurso. Está lá, 104. Até na plenária, eu posso fazer recurso. Então, se assim, a hora que o presidente da Assembleia receber aquele mês, lá, ele tem a obrigação regimental, no artigo 24 do regimental, que é para reencaminhar aqueles documentos para a plenária. Então, nada que perdido. Política é aquela. Agora, o que me se para ficar claro? Me se vai ficar claro 2 aspectos. Primeiro aspecto. Coitado, o presidente da Assembleia está sendo vítima demais. Ele está sendo vítima, inclusive vítima de PSC. Se PSC também estava respondendo, não sei se ele está sendo vítima de PSC. Mas ele inclusive está suspeito de PSC para parte do PSC. Mas nessa sessão que não vem, lá que não vem saber, para quem que traidor dentro do cenário do PSC, se não ser presidente da Assembleia, não saber. Porque para a sessão pública, dentro do PSC, deputado do PSC, ele não ser traidor e não ser presidente da Assembleia. A mim sabia, não é jovem. Se ele que vem votar também, não sabe. Mas está sendo vítima de insultos nas redes sociais. Que é casta de nas redes sociais e que é regulamentar. E causa demais, está em moral lá. Não vai assim, não vai. É falar como, não, não entra diverso. Questão de inserir logo lá, está já rumado para a plenária. Ele que manda fala, mais uma vez, em nenhuma circunstância na lei, nem para via de força, o presidente da Assembleia que pode fazer a plenária da Assembleia. Vou lembrar a história de Basílio já. Você vê a terra ali, tem que trabalhar com a história.
Ocha, Basílio já. Ocha tem aquele confusão. Vou lembrar como a Assembleia estava fichada. O que está falando? Próprio fichado. Vou lembrar como Basílio já romba a porta da Assembleia e abre. Vou lembrar da história. Vou contando ele na rádio. Vou dar mais falar. Vou lembrar. E romba a porta da Assembleia com ajuda de força de ordem do Ministério do Interior que nós temos. Que manda com que na governo Carlos Correia. Que manda depois com que comissário exonerado na altura. Papia de Kuma. Comissário, um dos alguém dirigente na coisa. Exonerado. Papia entendido como é colaborar. Que aquilo para ter a chave. Mas ele já vem nega Kuma. Porta da Assembleia própria estava aberta. Não é. Porta da Assembleia está aberta. E chega rombal. E majal pim. E rombal e entra. É convocar a lá. A não está ali no mate. É convocar a não funciona. Mas o presidente da Assembleia Castava lá. Que ele mostra claramente como é capaz de fichar. Agora, falar de como e fichar plenária a canto ano. Não é. É capaz de ser assim. Se fichar plenária, é porque tem força. Ele tem que ter mais força no Basílio já. E rombal. Que ele não pode poder. Na Guiné-Bissau, é a pessoa que tem força. Então pensa como depois fica claro, sente como comissão permanente, até esses pontos que não fala assim. E bem, 12. E reduzido já agora para 6. Talvez até que possibilidade, por aqueles que estão interessados, é por manter. Plenário por reforçar. No programa de governo, é introduzido. Mas que tem nada a ver que analisar programa, aliás, para prova maioria. Que ele está ser indigno para a função de presidência da Assembleia. Mas e cá também que a maioria pode provar. Na plenária? Exato. Sim. Lá que pode provar. Na sessão. Na sessão. Como é que pode provar naquele caula? Primeiro, na tentativa de introdução de pontos de ordem. Exato. Na tentativa de introdução de pontos de ordem, lá que está se você tem a maioria ou não tem a maioria. Por exemplo, na casa de programa, parte municipal entra, é que entra. Na plenária, é na comissão mais municipal entra. A hora que entra, é na pedir presidente da Assembleia para introduzir. O presidente que está introduzir não. E está mandando submeter a votação. Naquela votação, todo mundo está certo e entra. A hora que é certa, ele entra. Na casa do programa, ele está passando primeiro número 1. Porque o número 1 diz eleição de presidente e vice-presidente. Não sei se não é mesmo para perder outro tempo. Eleição dela. Mas se caso introduzir o programa, ele não passa a culpa número 1. Mas se conseguir introduzido, e dá ser sinal vermelho de como bala está diante. Arma, boca de arma com watch. Mas bala está atrás. E que precisa vale a pena. Porque se eu introduzir o programa, e sinal claramente, mesmo que se discutir o programa, é por chumbado. Porque tem a maioria. Ok. Esse que me pode falar, Teos. Ok, muito bem. Muito obrigado, Dr. Marcelino Intupe. Obrigado aqueles que nos seguindo a partir da nossa página na rede social. E suma também aqueles que nos acompanham através de frequência de 106.2 MHz. Nós falamos muito obrigado no fundo do nosso coração. Que notícia para a tele. E poderia ter mais elementos para papel, mas não caçaia em condições de seguir para ver não atropelar outro campo. Razão para aquilo não sair, não agarra-se a presença ali na linha, aqueles que nos acompanham em diferentes partes do país que vou citar e na diáspora também. Nós estava com o Dr. Marcelino Intupe, não na ficha ali. Edição do programa matinal logo na acaba ali. Bom, muito obrigado. Dr. Marcelino Intupe estava para papiar ali sobre duas questões que nós colocar. E ele também que nós tenta esclarecer no mínimo de nossa possibilidade e na fica ali. E tem algumas questões que levantaram ali à volta de saída que pode ter na que te referir a esse caso contencioso, mas infelizmente não can repisa mais nele para ver como o tempo acaba. Se não tem espaço mais de papiar, claro que o Dr. Marcelino pode indicar ou pode pronunciar sobre essa matéria, mas isso fica para a próxima ocasião. Programa é de quinta-feira, a hoje dia 18 do mês de junho.
Não falou como a OSC Omar El Mokhtar Sissoko embalo permitiu como assim consenso que tem entre políticos para formar novo governo e na derruba e na dissolver parlamento, esse termo exato, e na dissolver o parlamento aos bom, nós está ali não assusta, mas esse discurso no último dia e cada parte que é intenção nós está na guarda para poder ter esse voz que na passa. Bom, muito obrigado. Nós está patrocinado para a empresa 360V2, uma empresa gráfica que está fazendo outro tipo de prestação de serviço na rotunda do aeroporto internacional Osvaldo Vieira, ali mesmo avenida de Combatente Liberdade da Pátria. Isso mas também restaurante Bom Gosto na rotunda de Guimetal, esses e não patrocinadores. Obrigado, não fica para ali, botiu de massa, não por mais na vossa do mantenha. Para que benfiquistas queria na liga vossa boca atender para ninguém liga a hoje. Ela Ricardo na puntanga se vê sou cobre português, sabia? Eu quero relatar na manjaco, puntanga que fala lá. Sou cobre português e o problema. Não sei outro dia não volta a estar mais que vos nesse mesmo espaço.